Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que vai seu coração nessa noite? Tem espaço para Deus aí? Deus, Ele está chamando a geração que está pronta a dar resposta para essa geração. Além de você dar uma resposta para Deus, você tem que entender que você também tem que dar uma resposta para essa geração. Uma geração que está, digamos, um tanto perdida, um tanto corrompida, assim como na época de Elias, na época que Acabe e Jezebel resolveram no seu íntimo tirar todos os princípios que Deus tinha instituído, que Deus tinha estabelecido. O povo ele começou a se perder e eles estavam tentando dar um recado para Deus. Estavam dizendo assim: Deus, nós não precisamos de você para nós continuarmos a nossa vida. Nós já temos Astarô, nós já temos Baal, temos outros deuses que são melhores do que você e não cobra tanto quanto você tem cobrado. Nós não temos que se dedicar tanto, nós não temos que se prostrar a esses deuses. Pelo contrário, esses deuses eles nos proporcionam prazeres, nos proporcionam orgia, e é disso que nós estamos precisando nessa época. Então eles começam agora a estabelecer algo que eles mesmos se sentem felizes com aquilo. Então Deus olha para aquela geração e procura alguém que possa dar uma resposta tanto para ele quanto para aquela geração. E ele encontra Elias, alguém que está com o coração 100% envolvido para Deus. Alguém que orava e falava: Deus, até quando esse povo vai continuar? Deus, até quando vai ficar parecendo que o Senhor está esquecido dessa geração? Até quando vai ficar parecendo que o Senhor não se importa com Israel, com a menina dos teus olhos? E quando Deus olha o coração de Elias, ele diz: Elias, é você mesmo, Elias. Elias, vai lá, vai falar com Acabe, vai falar com Jezebel, que não é do jeito que eles estão fazendo. Vai lá que o que eu coloquei no seu coração, Elias, você pode profetizar contra aquela geração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17. Aleluia. Se Deus não é gente, igreja. Precisamos de uma geração incendiária. Amém? Precisamos de uma geração que estejam ligadas, conectadas. Hoje tem bastante gente aqui da nossa igreja que foi adorar lá na Marcha para Jesus em Sorocaba. E perguntaram: pastor, tem como adiar o culto para sexta-feira? Eu falei: não, tem algo na quarta com os que não vão. E eu vou ficar lá com aquele povo. É aqui nós estamos aqui para poder dar a verdadeira honra, a verdadeira glória a Deus. Amém? Quando você diz a palavra aleluia, você está dizendo é uma explosão de luz onde que há as trevas. Então quando você fala aleluias, é algo profético. Aleluias, glória a Deus. Tiago 5, verso de número 17. Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. Está escrito assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento aí. Ah, meu Deus, nós estamos aqui, Pai amado, te dando a devida honra, te dando a devida glória, Pai. Nós te amamos, ó Pai, é por isso que nós nos reunimos aqui, Senhor. E pedimos, ó Pai, que essa geração, Senhor, venha ser impactada pelo poder da Tua glória, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha se fazer presente aqui nessa noite, porque nós convidamos a Ti, desde o momento que começou o ensaio, Pai amado. Nós abrimos a porta do nosso coração para Ti, ó Pai.
E eu estou pedindo que nessa noite o céu se abra, meu Deus, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha ministrar, para que o Senhor venha derramar a medida exata, Pai, a qual nós estamos necessitados, Senhor. Fala tu, Senhor, não eu. Fica à vontade, Pai. A casa é tua. Podemos assentar, senta glorificando ao Senhor. Nós estamos passando um tempo que as pessoas elas estão um tanto perdidas. As pessoas elas estão um tanto com o coração endurecido. Parece que foi criada uma armadura de bronze sobre alguns corações, como se a espada do Senhor não conseguisse atravessar. Um coração de pedra. Mas eu lembro de uma passagem na Bíblia que diz que a palavra de Deus é como uma marreta que esmiuça a penha. Então existe sim um tempo que você vai passando, que você vai andando, que você vai fazendo as coisas, parecendo que Deus ele não está se importando, parecendo que realmente não tem nada o que você está fazendo. Mas entenda que você é um escolhido do Senhor. Entenda que foi o Senhor que escolheu você, não foi você que escolheu Ele. Porque às vezes quando é você que escolhe Ele, você também escolhe quando você pode abandoná-lo. Mas quando é Ele que escolhe você, quando existe o abandono da sua parte, existem consequências. Porque toda vez que você abandona o Senhor, toda vez que você abandona o propósito, existe um prejuízo gigantesco no reino de Deus. E alguém tem que pagar essa conta. Alguém vai ter que prestar essa conta, porque Deus ele não erra quando Ele escolhe. Deus ele não errou quando Ele escolheu você. Deus ele não errou quando Ele escolheu você. Deus ele não errou quando Ele escolheu você. Quando Deus escolheu Elias, Ele também não errou. Quando Deus ele escolhe Elias e fala: Elias se levanta. Elias ele era alguém diferenciado. Elias se vestia diferente. Elias ele tinha um coração totalmente voltado para o reino. E a Bíblia diz de forma muito clara, o Espírito de Deus fala assim: olha, ei Tiago, eu quero que você escreva no seu livro que Elias era um homem sujeito à paixão, assim como nós. Elias era um homem sujeito à paixão, assim como vocês. Deus estava dizendo assim: ei, Elias não era um querubim, Elias não era um arcanjo, Elias não era um serafim, Elias não era um anjo, Elias não era um espírito vagante na terra. Não, Elias era um homem sujeito a fraquezas. Elias era um homem sujeito a frustrações. Elias era um homem sujeito ao cansaço. Elias era um homem sujeito às defraudações. Era isso que a Bíblia estava querendo dizer. É isso que Deus estava querendo passar essa mensagem para nós. Porque às vezes nós achamos que aquelas pessoas que são escolhidas por Deus e conseguem executar os planos de Deus, parece que elas recebem um poder de super saiyajin ao ponto de perder a sua humanidade. Não, ela não perde a humanidade dela. Jesus, por ter vindo como homem, ele também estava sujeito às paixões. Ele poderia também, ele tinha as fraquezas humanas. O apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu na Bíblia, o homem cheio do Espírito de Deus, o homem que foi levado ao terceiro céu, ele diz, olha, no capítulo 7 de Romanos, ele diz: olha, eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ele está falando sobre essas fraquezas, ele está falando sobre essas fragilidades, ele está falando sobre como nós estamos sujeitos a algumas coisas. Eu não sei se você já identificou a sua fraqueza. Isso é muito importante, você saber aonde que você tem um elo mais fraco no seu DNA. Você precisa saber para onde a sua emoção está mais voltada. Você precisa saber quais são os gatilhos que fazem você parar. Você precisa saber quais são os gatilhos que fazem você se desanimar. Você precisa saber quais são os gatilhos que fazem você voltar ao vômito, como a Bíblia faz essa referência. O pecador é como um cachorro que volta ao seu vômito. Então, ou seja, às vezes você está construindo algo que Deus te deu forças para você construir. Às vezes Deus te presenteou com algo que é exclusivo para você no tempo que você está passando. Vamos lá, vamos para a mensagem. Eu vou expor o capítulo 17 de 1 Reis. Abra lá comigo. É a história de Elias. É gostoso quando vem assim dos céus, igreja. É bom demais.
Aleluias, glória a Deus. Diz assim no verso 1 do capítulo 17 de 1 Reis: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarando a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos em que se seguirem, exceto mediante a minha palavra. Você entende o que é você ter intimidade? Deus, ele colocou a vontade dele em algumas pessoas que permitiram que essa vontade entrasse no coração. E você precisa entender onde que está a sua vontade. Se a sua vontade está no centro da vontade de Deus, ou se é a vontade de Deus que tem que agradar a sua vontade. Existem coisas específicas, existem coisas que você vai fazer que Deus vai permitir que a sua vontade seja feita. Por quê? Quando você está em um nível espiritual tão grande, quando você tem um nível de sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é Sofia. O que é Sofia? Sofia é você enxergar as coisas do ponto de vista de Deus e agir assim. Ou seja, você está tão entrelaçado, a sua mente é tão divina, o seu coração está tão entregue ao Senhor, que Deus sabe que a sua vontade é o melhor que você quer, é o melhor. A sua vontade é o melhor para Deus e o seu próximo. Isso é um nível hard de amor. A Bíblia diz que onde que tem amor não precisa-se de fé. Onde tem um amor exclusivo, um amor acessível, não precisa de fé. Porque o amor, ele anula a fé. Porque nós iremos viver um tempo de amor quando o Senhor Jesus voltar, quando o Senhor reinar, que nós não precisaremos mais de fé. Você consegue entender isso? Quando você para observar os homens que fizeram um avivamento no século passado, quando vocês começam a observar os homens hoje, que você olha quando estão adorando, vou dar exemplos como Jesus Lee Jones, quando você olha homens que pregavam como Billy Graham, como David Wilkerson, dentre outros pregadores que revolucionaram, Leonardo Ravenhill, eram homens que acreditavam que carregavam algo dentro de si, que o Senhor depositou algo dentro dele. Eu não sei se você acredita que Deus ele colocou algo dentro de você para mudar essa geração. Eu não sei se você tem fé para isso. Mas se você não acreditar nisso que Deus colocou dentro de você, você não passa de um religioso. É necessário você acreditar nesse fogo. É necessário você acreditar nesse poder. É necessário você acreditar nesse amor que foi depositado dentro de você. É necessário. É preciso. Como Elias, nesse tempo que ele iniciou, ele estava tão aliado com Deus. Deus fala bem assim: olha, Elias, estipula lá o prazo. Estipula o prazo. Na verdade, Elias ele estava em plena conexão com Deus. Elias ele estava alinhado com Deus. Então ele fala: olha, Acabe, não vai voltar a chover segundo a minha palavra. Eu imagino Acabe caçoando de Elias, porque era um tempo onde que não havia mais profetas. Era um tempo onde que as pessoas elas estavam cansadas, elas estavam fazendo as coisas como elas queriam. Parecia que não havia punição celestial. Então vem alguém vestido com a roupa totalmente diferente. Vem alguém com um espírito altamente conectado com o Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias ele colocaria o espírito de Elias nas pessoas. Porque é espírito de pessoas que têm sede de justiça. É espírito de pessoas que têm sede por adorar a Deus. É espírito de pessoa que tem sede em obediência. Tem alguém entendendo essa mensagem? Quando Elias ele fala que só vai chover segundo a palavra dele, Acabe fica com um espírito de zombaria, assim que eu consigo enxergar, conjecturando agora. Ele olha para Jezebel, ele olha para os outros e Elias ele sai. Só que a palavra de Deus diz que mediante a palavra de Elias, quando Elias ele se retira, a Bíblia diz que a palavra de Deus foi ao encontro de Elias. Deus deu uma ordem. Deus já deu ordem para algumas pessoas aqui. Só que enquanto você não executar a ordem do Senhor, Ele não vai vir continuar a conversa com você.
Enquanto você não responder o que o Senhor está pedindo que você responda, Ele não vai vir continuar o diálogo com você. E você só receber uma missão não pode ser suficiente. Tem que ter um diálogo, tem que ter a mesa, tem que ter o relacionamento, tem que ter a conversa. Tem que ter o prazer de ser alimentado pelos anjos, tem que ter o prazer de poder sentir o aroma dos incensos suaves subindo até Deus. Tem que ter esse prazer. Não é sobre o peso do cargo, não é sobre o peso da missão, não é sobre o peso do propósito, mas é a satisfação da mesa, é o prazer da presença, é o coração queimando juntamente com o coração de Deus, é os olhos de Deus sendo através dos seus olhos. Tem pessoas que carregam a presença. Tem pessoas que quando está no ambiente, o ambiente é diferente simplesmente pelo fato de ela estar lá e ela sabe quem ela é. Tem uma hora que no próximo encontro de Elias com Acabe, Acabe vai falar bem assim: é você o perturbador de Israel? É você o perturbador de Israel? Sabe por quê? Elias ele causa uma crise. Elias ele causa uma crise econômica. Elias ele causa uma crise financeira. Elias ele causa uma crise emocional e também causa uma crise espiritual. Porque agora os adoradores de Baal, agora os adoradores de Diastera, agora eles estavam eles estavam fazendo todo tipo de ritual preciso para chover. E nada acontecia. Agora os animais estavam morrendo no campo, porque não tinha capim, não tinha água. Veio uma crise para aquela geração. Talvez pessoas morreram de sede e de fome. Então aquele povo, eles estão totalmente enlouquecidos com o tal do Elias. Porque quando você levanta para ser uma boca profeta em uma geração incrédula, em uma geração que não acredita naquilo que Deus estabeleceu, você se torna inimigo da geração. Você vê pessoas com raiva daquilo que você prega. Você vê pessoas com raiva do jeito que você prega. Você vê pessoas com raiva do jeito que você fala, do jeito que você olha, porque o que você está carregando é a luz. A Bíblia diz que você teria inimigo. A Bíblia diz que você seria perseguido. Se você não está sendo perseguido, se você não está tendo inimigo, é porque você não está proclamando do reino. Se está fazendo alguma coisa errada. Você tem que entender que você é inimigo do mundo ou inimigo de Deus. Você não pode ser amigo dos dois, porque a Bíblia estabeleceu isso. Ou você é inimigo do mundo ou você é inimigo de Deus. Não existe meio termo para isso. O problema é que os profetas dessa geração se tornaram flexíveis demais. O problema é que os profetas dessa geração, eles têm medo de serem reprovados pelos homens. Deus está voltando a levantar os Elias dele. Deus está voltando a levantar uma geração que não se dobra a um sistema político, um sistema de benefícios pessoais, mas que está ligado, voltado ao reino de Deus. Seu coração tem fogo nos olhos, tem fogo nas mãos. É por isso que ele ajoelha de madrugada para poder orar. É por isso que ela ajoelha de madrugada para poder conversar com Deus, porque ela acredita no propósito. Acredita no propósito. Só que quando Acabe tenta fazer isso, ele não tem sucesso quando ele chama Elias de perturbador de Israel. Porque Elias conhecia a sua identidade. Elias sabia quem é que tinha chamado ele. E Elias sabia por que é que ele estava ali e para que ele estava ali. Você conhece a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Eu não estou falando de um RG entregue pela Secretaria Pública de Segurança. Não, estou falando uma identidade que permanece depois que os seus olhos se fecham e seu fôlego é tomado do seu corpo. Estou falando de uma identidade que te move e te motiva a acordar todos os dias. Uma identidade que te motiva a você parar para descansar quando é necessário. Porque quem tem identidade tem que entender isso. Deus, eu costumo falar isso, Deus está mais de olho no obreiro do que na obra. Eu conheço um Deus de relacionamento. Quando Elias ele se propôs, quando Elias obedeceu o Senhor, no verso 3 diz assim:
Vou falar o 2 para poder dar continuidade ao que eu falei. Deus disse a palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você não tem que querer se apresentar ou aparecer quando Deus está mandando você se retirar, quando Deus está mandando você se esconder, quando Deus está mandando você ir para a caverna, quando Deus está mandando você ir para Querite, um lugar, terra separada. Você consegue entender que é preciso primeiro você se estabelecer para depois você aparecer? Tem uma geração que não entende isso. Mas não adianta você dizer que você está esperando o tempo de Deus para você fazer, se você não está buscando. Não adianta você dizer que ainda não é o tempo de você fazer, se você não está se entregando, se você não está se derramando, se você não está deixando ser lapidado, se você ainda está sendo advogado da sua própria causa, se você ainda é cheio de argumentos, se você ainda está pronto para poder confrontar, quando é para você apenas ser uma ovelha muda indo ao matadouro. É necessário. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para tudo. E o tempo de lapidação é o tempo que as pessoas mais se reprovam. É o tempo que as pessoas mais são reprovadas. Por que não há tantos Elias hoje? Porque as pessoas não suportam o tempo do Querite. As pessoas não suportam o tempo da caverna. As pessoas não suportam o tempo da rejeição. As pessoas não suportam o tempo da escassez. Mas Deus estava dizendo assim: Elias, vai, separa-te, porque eu já dei ordem aos corvos. Sabe o que Deus está dizendo? Elias, vai que eu vou estar cuidando de tudo. Mas antes disso, antes de Elias ir, Deus já tinha conversado com o corvo. A Bíblia diz que eu já ordenei. A Bíblia está dizendo, já está tudo preparado. Tem coisas que Deus preparou para você, você só não está vivendo porque você não está em obediência. Tem alguém comendo o filé, tem alguém comendo picanha no seu lugar porque você está no lugar errado. A promessa não é: Elias, para onde você for, vai ter um corvo te alimentando. Não, Deus especificou, Deus ordenou, Deus direcionou, Deus disse: vai. Não é onde você quer, nem quando você quer. Não é sobre o seu tempo, mas é sobre o tempo de Deus. Não é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade de Deus. Não é sobre o que você quer, mas é sobre o que Deus quer. Não é sobre o que você estabeleceu, mas é sobre o que Deus enviou. É sobre o que Deus mandou. Que tempo você está vivendo hoje? Que tempo você está vivendo hoje? Deus é um Deus que sustenta. Deus é um Deus que ampara. Sabe, Elias precisava de água para sobreviver, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tinha chuva naquela época? Sim ou não? Não, Elias tinha profetizado. Mas Deus manda Elias para um lugar específico, onde que já havia água, onde que já tinha água. Sabe o que é que Deus estava falando? Elias, eu estou te mandando para um lugar onde que a água de lá, ela é natural, ela vai brotar, ela é natural. Eu não vou todo dia levar água para você. Elias, já tem uma ferramenta na sua mão. Elias, você já pode fazer. Tem gente que está esperando apenas o sobrenatural e não está atendendo o natural que Deus já colocou. As ferramentas que Deus já te deu hoje, como você pode servir, como você pode fazer. Então ele estava ali no ribeiro e ele podia beber daquela água. O Senhor guardava ele. A Bíblia diz que de manhã vinha um corvo e trazia o que? Carne fresca.
Ele estava dizendo: Elias, olha, tem o natural para você, mas eu também vou fazer o meu sobrenatural, porque como trazer carne fresca para alguém em um tempo de escassez não é algo natural, é algo sobrenatural. Quando você dá valor ao natural, Deus vai começar a movimentar o sobrenatural. Quando você começar a contemplar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, Ele vai começar a movimentar o sobrenatural. Ele vai te levar a experiências que poucos conseguiram viver, porque esses poucos resolveram confiar em Deus, resolveram ser obedientes a Deus. Talvez o clamor de alguém hoje é: Deus, me dê uma família. Mas eu pergunto para você que já tem uma família: o que você está fazendo com a sua família? O que está sendo estabelecido na sua família? Não é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade de Deus. Não é sobre o que você acha melhor, mas é sobre o que Deus acha melhor. Não é sobre você ser bonzinho ou ser ruim, mas é sobre o que Deus está pedindo. Qual entrega Deus está pedindo? O que é que você está retendo para que o sobrenatural não venha sobre a sua casa? O que é que você está segurando para que o sobrenatural não venha para você? Aleluias. Beberás do ribeiro. Eu ordenei aos corvos que ali te deem alimentos. Capítulo 17, verso 4 de 1 Reis. Verso 5. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, o leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão ao pôr do sol. Ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Agora chegou a hora de Elias experimentar da profecia dele. Agora chegou o tempo de escassez também para Elias. O ribeiro ele não secou de uma hora para outra, mas o ribeiro foi secando. Eu não sei se Elias, eu não lembro agora se Elias ficou 1 ano ou 2 anos ali. Mas Elias ficou um tempo preciso até que aquele ribeiro se secasse. Eu não sei o que foi que Elias fez durante aquele período que ele estava ali, mas ali se tornou uma zona de conforto. Ali se tornou um lugar seguro. Ali se tornou um lugar onde que ele tinha segurança, mas de repente, quando ele vê o ribeiro secando, começa a gerar no coração dele uma dúvida, começa a gerar no coração dele um medo. E agora o que vai acontecer comigo? E agora o que acontecerá? Será que já é hora de eu profetizar? Será que já é hora de eu falar? Mas quando o ribeiro secou, a Bíblia diz, vamos lá. Então a palavra do Senhor, verso 8. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Serepta. Olha, Deus tinha falado para ele só quando ele foi para Querite. Agora Deus só volta a falar quando o Querite se seca. Tem pessoas que estão numa zona de conforto, tá dizendo: não, aqui está bom demais. Só que não entendeu, não está entendendo nem percebendo que a mesa não é mais uma realidade na vida deles. Deus providenciou tudo, Deus providenciou o trabalho, Deus providenciou a família, Deus providenciou a casa, Deus providenciou as pessoas, mas agora chegou um tempo, uma zona de conforto, e aí você esqueceu do relacionamento, aí você esqueceu do tempo de busca, aí você não sente mais saudade de conversar com Deus. Mas para que Deus? Para que igreja, se agora está tudo resolvido aqui? O que eu preciso mesmo é dar continuidade à minha casa, o que eu preciso mesmo é dar continuidade aos meus propósito. Não é mais sobre os propósitos de Deus, não é mais sobre a mesa de Deus, não é mais sobre relacionamento com Deus. Aí sabe o que Deus faz? Vou colocar no deserto de novo. Vou colocar no deserto, porque no deserto ele tem relacionamento. Na época de escassez, ele sabe recorrer. Na época de escassez, em algumas traduções está escrito assim, ó: levanta-te.
Deus só pede para alguém levantar aquele que está caído. Como assim? A zona de conforto proporciona essas coisas. Para você cair, você não precisa adulterar. Para você cair, você não precisa roubar um banco, usar um crack, não. A Bíblia diz que para você cair, basta você estar de pé. Para você cair, capítulo 4 de Tiago diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este está pecando. Aquele que sabe o seu ministério e não está disposto, aquele que sabe que poderia servir melhor, mas não está disposto, ele não está de pé. Você não está de pé, você está na sua zona de conforto. Tem alguém aqui comigo? Nessa hora você fala: glória a Deus, Jesus, tu é demais. Só que esse, misericórdia, Senhor, misericórdia, aleluia. Sinal da cruz. Meu Deus, me livra, cuidado. Deixa Deus te pegar. O problema não é a zona de conforto. O problema é você parar de sentar na mesa com Jesus. O problema é parar de ter relacionamento. O problema é o reino de Deus não estar mais no primeiro lugar. O problema é você entender que do jeito que você está bem. Deus está te chamando para a segunda milha. Deus está te chamando para a segunda milha. Deus está te chamando para uma terra de espinhos, que às vezes é necessário os espinhos. Para que terra de espinho? Porque em terra de espinho há outros perdidos. Talvez você não vá no espinho para você ser furado, mas para você resgatar os que estão sendo furados, os que estão sangrando, os que estão feridos, os que estão machucados nas pedras, os que estão com insolação no deserto. Você tem que entender que Deus ele te direciona para os lugares certos. Mas você tem que estar com o ouvido aberto, você tem que estar com o coração aberto para você poder entender onde você está e entender que existe uma missão maior, entender que existe um propósito maior, entender que é preciso avançar, entender que o reino é uma realidade, entender que algo foi implantado no seu coração, no seu íntimo, entender que esse poder aí cura câncer, esse poder cura AIDS, esse poder faz um laudo médico, tem que ser refeito, porque ele acha que diagnosticou errado. Um Deus de milagre. Deus não diz ser tu religioso, não. Ele te chamou para ser filho, representante da luz. Ele te chamou para ser filho, aquele que opera milagre, a extensão da mão de Deus aqui na terra, a extensão do olho de Deus aqui na terra, a extensão do abraço de Deus aqui nessa terra. A sua missão é muito importante. A sua missão é fundamental, crucial para o tempo que nós vamos atravessar. Um tempo delicado. Um tempo de guerra. Sim, um tempo de guerra que está próximo a vir. Você acha que nós vamos continuar nesse conforto que nós estamos vivendo? Não vamos. O comunismo está vindo aí com força. Você vai entender o que eu estou falando daqui a uns anos. Esteja preparado, esteja pronto. Esteja pronto, porque os nossos países vizinhos estão todos aí querendo tomar conta do nosso Brasil, que está sobrevivendo, porque uma geração resolveu orar. Uma geração resolveu ainda confiar no Senhor. Quero que você entenda que para esses dias você vai ter que estar com o coração voltado para o Senhor. Você vai ter que estar, você está achando, não. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Aproveite o tempo que você está passando. Glorifique ao Senhor. Viaje. Descanse. Só não pare o reino que Deus colocou para você tomar conta. A Bíblia diz que nós somos mordomos. Oikonomia significa mordomos, aquele que cuida das coisas para o seu Senhor. Eu gosto de usar aquela ilustração do Alfred,
o mordomo do Batman. Sim, que toma conta de toda a riqueza do Batman. Toma conta dos carros, toma conta das mansões, mas ele não é dono de nada. Quando Elias chegou a Sarepta, ele vai encontrar com uma mulher. E essa mulher é alguém que ela não é uma hebreia. Ela tem totalmente outros costumes. Você tem que entender, a Bíblia diz que, olha, apronta-te, vai a Sarepta, a cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Deus já tinha dado a ordem? Sim ou não? Aquela viúva tinha entendido, sim ou não? Não, ela não tinha entendido. Tem coisas que Deus já direcionou para você e são outras pessoas que vai ter que te abençoar. Só que enquanto essas pessoas não entenderem, vai ficar algumas bênçãos travadas na sua vida. Aquela viúva, naquele momento que Elias chega diante dela, ela pensa nela e pensa no filho dela. E pensa com um tom de despedida. Ela diz, olha, o último pouco que nós temos aqui de farinha para nós fazermos um pão, o pouquinho de azeite que tem aqui é para nós fazermos esse pão, e o pouco de água que nós temos é para nós comermos, beber e morrer. Ela está pensando no último suspiro dela. Mas Elias, ele vai entendendo a missão. Você tem que entender. O Elias que abriu os céus no capítulo 18 de 1 Reis é o mesmo Elias do capítulo 17. Porém ele entendeu que não era o tempo ainda de abrir os céus. Se Deus quisesse, Deus podia brotar água naquele ribeiro. Se Deus quisesse, Deus fazia jorrar água de uma pedra, assim como ele fez com Moisés. Mas Deus estava a fim de tirar Elias da zona de conforto dele. Deus queria tirar Elias da zona de conforto dele. Quando aquela mulher entendeu, ela obedece, e a Bíblia diz que não cessou, não parou de ter azeite e água para aquela mulher durante todo o tempo de crise. Quero encerrar aqui nessa noite. Que essa mensagem possa ter pegado o teu coração. Que você entenda a fase que você está passando hoje. Que você entenda o que é que você está carregando. Que você entenda se há cinza sobre o seu coração, se precisa ser soprada. A Bíblia diz que depois dessa reunião toda, Elias ele vai adiante. Porque Deus direciona Elias. Deus fala, Elias, agora é hora de você ir para o Monte Carmelo. É Carmelo ou Horebe? Carmelo ou Horebe? Glória a Deus. De quem é o Monte Horebe? Aí, pastora, a senhora é demais. Então, direciona ele diretamente para o Carmelo. E quando ele vai para o Carmelo, a Bíblia diz que ele confronta o pessoal mais uma vez. Depois dele fazer aquela reunião com todo aquele povo, ele desafia primeiro os deuses. Você precisa entender o que é que você carrega. Não é para você ter medo de pessoas de outras religiões. Não é para você ter medo de feiticeiro. Não é para você ter medo de patrão que te olha com o olho ao contrário, não com o olho atravessado. Não é para você ter medo de chefe. Não é para você ter medo de perseguidor. Não. Não é você para ter medo de vizinho que enterra frango. Não. O que é que você carrega aí dentro? Pode mandar bater os tambores, pode mandar acender as velas. O que é que você carrega aí dentro? O que é que você carrega aí dentro? Elias desafiou, Elias falou, ei, aquele que mandar, aquele que orar e o seu Deus mandar fogo dos céus, esse é o Deus que eu vou servir. Aquele povo, eles gastam horas ali orando.
batendo tambor, se cortando, fazendo orgia, fazendo tudo que eles tinham costume e prática. Só que onde que você estabelece princípio de oração, onde você estabelece um coração cheio de fogo, Satanás ele nem chega perto. Satanás ele nem podia entrar naquele território. Deus já tinha marcado, Deus já tinha estabelecido sobre aquele território do Monte Carmelo. Depois que eles cansam de orar, Elias fala bem assim: ei, agora é a minha vez. Elias manda trazer o que de mais precioso tinha para aquela época. O que era? Água. Traz água. Ele corta ali a carne para poder subir o holocausto. Ele traz as madeiras. Ele pega 12 pedras. Ele fala: preciso voltar. Precisa voltar os altares ao Senhor, simbolizando as 12 tribos. Ele manda cavar ao redor daquelas pedras. Depois ele pega e manda molhar aquela madeira, manda molhar aquele sacrifício, manda encher de água. Ele está dizendo: aqui não tem truque, aqui tem um Senhor todo-poderoso. Não importa se está ensopado, não importa do jeito que falaram que é impossível, eu acredito no meu Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que ele ora cerca de... A oração dele, segundo aqui, o que dá para ler, eu acho que demora uns 12 a 15 segundos. À medida que ele ora, o fogo vem, consome todo aquele holocausto, consome tudo. E aí ele pergunta para aquele povo: até quando vocês vão continuar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão de manhã agradar a Deus, e à tarde vocês vão agradar suas próprias vaidades, e à noite vocês vão agradar a demônios? Até quando vocês vão continuar querendo viver o reino dos céus e os seus reinos próprios? E a Bíblia diz que ele manda passar a espada naqueles 850 profetas, porque ele acreditava no que tinha no coração dele. Ele acreditava nas palavras que o Senhor liberou sobre a vida dele. O que vai acontecer lá na frente, nós continuamos depois. Se coloque de pé que eu quero orar com você.